Boa noite, pessoal, tudo bem? É uma honra muito grande para mim estar aqui falando para vocês, pessoas que estão em movimento, que estão em busca de uma vida melhor, né? E não estão naquela zona de conforto, estão buscando uma vida melhor e estão buscando contribuir com o mundo. Então, para mim, é uma honra estar aqui com vocês hoje e poder falar para vocês de um tema que eu gosto muito. Bom, eu acredito que existem duas datas muito importantes na vida de qualquer pessoa, duas. Uma, a gente lembra de comemorar todo ano, é a data do aniversário. Essa data é muito importante. E a segunda é o dia que você descobre para que você nasceu. Essa data é muito importante. Eu sou Rezende Neto, sou empresário, sou coach integral sistêmico, sou pai, sou avô. E hoje eu vou falar para vocês sobre o propósito. Ok? Vocês sabem que dia é hoje? Que dia é hoje? 1º de setembro. Não sei se vocês se lembram, mas é normal que nos meses, alguns meses existem umas campanhas que cuidam de um assunto. Por exemplo, tem Novembro Azul, né? Outubro. Setembro é um dia da gente, é um mês onde a gente deve ter cuidado com suicídio. Falamos sobre isso. Esse é um drama, isso é uma situação que está muito mais perto da gente do que a gente pode imaginar. Existem pessoas, e vocês talvez devem saber de casa, às vezes humorista, né? Pessoas que vivem rindo. Há pouco tempo o padre Fábio de Mello, né, disse que sofre, tem o padre Marcelo. Existem algumas pessoas que você olha, é difícil até de acreditar, mas que sofrem de depressão. Então, é uma coisa que está muito mais próximo da gente. Se você não tem na sua casa alguém, pode ter um vizinho, pode ter algum amigo, nesse momento, sofrendo, por exemplo, com depressão. Ou quem sabe alguns de nós já não passou por isso. Então é disso que a gente vai falar hoje. Não sei se vocês sabem, mas tem uma estatística de 2012 que diz que 200 mil pessoas no mundo morreram vítimas de guerra. 200 mil pessoas em 2012. 400 mil pessoas no mundo em 2012 morreram vítimas de violência urbana. 400 mil pessoas. E 800 mil pessoas em 2012 no mundo se suicidaram. A gente fica muitas vezes muito comovido com casos das pessoas que morrem em guerra, né? Das pessoas que morrem com a violência urbana, mas muitas pessoas tiram a própria vida, de todas as classes sociais, de todas as idades, jovens, tiram a própria vida. E isso pode estar do nosso lado. É silencioso muitas vezes. Isso pode estar do nosso lado. Então eu trouxe essa informação para vocês e eu queria que vocês pensassem qual é o seu papel aqui no mundo, qual é a sua missão. Todos nós nascemos com dons, inteligências, talentos. Todos nós somos únicos. Não existe uma outra pessoa no mundo igual a você. Não existe outro. Todos nós temos uma missão nesse mundo. Todos nós. Enquanto a gente não descobre a nossa missão, a gente fica variando e às vezes não consegue ter prazer. Eu vejo algumas pessoas, por exemplo, que trabalham e não tem prazer no seu trabalho, né? Não tem prazer em praticamente nada. Outras, aquelas que conhecem o seu propósito e ele está conectado, trabalha 24 horas por dia, é o tempo todo. A pessoa está num churrasco, está num casamento e está falando daquilo. Porque o propósito puxa a pessoa, puxa a pessoa. E quando ela conhece o propósito, ela é tão boa naquilo que ela faz, que é como se ela estivesse servindo a Deus. Isso para mim é excelência. Excelência é quando você atende alguém como se estivesse atendendo a Deus. Você canta para alguém como se estivesse cantando para Deus.
você trata os dentes de alguém como se estivesse tratando os dentes de Deus. Você faz fisioterapia como se estivesse fazendo fisioterapia em Deus. Isso é excelente. Para a gente conseguir entregar isso, a gente precisa conhecer o nosso propósito. Todos nós precisamos ter essa busca. Quero contar uma história para vocês. Vocês conhecem a história do Alfred Nobel? Conhece? Conhece? Então, Alfred Nobel, ele foi um inventor, e ele foi inventor da pólvora. Ele inventou a pólvora. Ele ficou muito rico com as invenções dele, mas principalmente com a pólvora. E não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas antes da invenção da pólvora, era difícil uma situação onde morressem muitos homens, salvo uma catástrofe natural, era muito difícil. Porque mesmo nas guerras, não existia pólvora. Então era uma faca, eram outras armas que eles usavam, mas não tinha, a destruição em massa não era como passou a ser depois da pólvora. Ele ficou muito rico, ele não inventou a pólvora com esse fim, mas acabou acontecendo como acontece com algumas invenções. E como a gente está falando lá do século XIX, não é nem século XX, não existia internet, não existia Facebook, o cara não postava para onde ia, né? E ele tirou um tempo sabático para ele e um dia ele acordou de manhã, estava tomando seu café, um dia muito tranquilo, e ele pegou um jornal de grande circulação e tomou um susto. Ele leu o obituário dele. Um jornal de grande circulação se confundiu com erro e publicaram uma matéria como se o Alfred Nobel tivesse morrido. E o que dizia? Morre o anjo da morte. O homem responsável por tantas mortes morreu. E contava a história. E ele leu esse texto falando dele. E ele mal conseguiu terminar de ler o texto. Ali caiu uma ficha para ele. Eu não morri. Mas e se eu tivesse morrido? Era isso que iam pensar de mim? Inventei tanta coisa, fiz tanta coisa, e era essa a imagem que ia ficar. E ali ele tomou uma decisão. Não é essa a imagem que vou deixar. E ele criou o Prêmio Nobel. Prêmio Nobel de Ciência, Prêmio Nobel de Química. Ele criou o Prêmio Nobel. E passou a premiar pessoas que se destacavam e que de alguma forma criavam algo que melhorava a vida dos seres humanos. Depois, mais tarde, foi criado o Prêmio Nobel da Paz. E quando ele morreu, hoje, poucas pessoas sabem que o Alfred Nobel foi o inventor da pólvora e responsável naquela época por tantas mortes. Se hoje, por um acaso, fosse o seu último dia, que imagem você ia deixar? Que pegadas? Graças a Deus não é o último dia. Então dá para mudar hoje. Dá para mudar hoje. E fazer o que a gente veio fazer nesse mundo. Deixar boas pegadas. Dá para mudar hoje. É uma decisão de cada um. E para isso é muito importante que cada um de nós conheça o nosso propósito. E a gente tem pistas. Tem a ver com aquilo que a gente é bom em fazer. Tem a ver com aquilo que nos dá prazer. Tem a ver com o que até as pessoas dizem que a gente faz bem feito. Tem a ver. Tem pista aí para a gente descobrir. Não faz sentido um mundo onde a gente venha trabalhar para pagar aluguel, para comprar um carro. Não faz sentido. Quando a gente se conecta com o nosso propósito, a gente fica muito bom naquilo. E sabe o que acontece? A gente inclusive ganha dinheiro. As pessoas querem pagar bem, porque a gente faz uma diferença muito grande no mundo. E as pessoas pagam por isso. Então a gente precisa inverter essa ordem. Ao invés de sair para ganhar dinheiro, o que está dando dinheiro aí é onde eu posso colocar o meu propósito. Onde eu vou mudar a vida das pessoas, onde eu vou tocar as pessoas.
E aí as coisas vão acontecer. Vão acontecer. E o dia que chegar a nossa hora, a gente vai ter passado por aqui e deixado uma marca no mundo. Eu quero aproveitar para fazer um convite para vocês. Eu disse para vocês que eu sou empresário. Lá na empresa nós temos um processo que a gente chama de chamamento. Tem a ver com chama. É uma chama interior. O que é esse processo? É um processo que a gente construiu para ajudar as pessoas a descobrirem o seu propósito. A gente hoje faz isso na empresa, com os colaboradores, a gente faz isso com os fornecedores, a gente traz cliente, a gente traz comunidade, envolve comunidade. A gente treina as pessoas que querem ser treinadas para levar isso para onde quiser, para suas comunidades, para suas igrejas. A gente entrega o material, porque isso tem a ver com o meu propósito, que é conectar pessoas, proporcionar paz de espírito, tem a ver com iluminar o propósito das pessoas. Então eu quero fazer um convite, esse convite está feito de verdade, para todos vocês que quiserem conhecer o processo e quiserem multiplicar, para poder levar, para contribuir. Existem dois tipos de pessoas. Eu queria classificar em dois tipos de pessoas que estão me ouvindo. Existem aquelas pessoas que precisam urgentemente conhecer o seu propósito, já, agora, e aí vem. E existem as pessoas que têm clareza do seu propósito. Então você pode ajudar a salvar vidas. Você pode vir e multiplicar esse processo e ajudar outras pessoas a encontrarem o seu propósito. E essas pessoas vão se iluminar e vão mudar o mundo. Obrigado.